De olhos fechados ou de olhos abertos, para um pouquinho. O fluxo do nosso tempo de vigília, né, do nosso dia, ele é sempre com uma certa agitação, com o impulso de fazer, com o impulso de responder, de corresponder. Então para um pouco, para tudo, descansa em estado de alerta. Com a atenção clara e sem esforço, simplesmente dê-se conta de que tudo o atravessa. Os sentidos, com os seus objetos dos sentidos, tudo atravessa. O que quer que seja que esteja chegando, através do ouvir, do sentir, né, que é o tato, através do paladar, do olfato, e mesmo de olhos fechados, a luminosidade que atravessa as pálpebras fechadas, ou para quem está de olho aberto, as imagens, cores, formas que chegam. Veja tudo atravessando essa mente contemplativa e sem pressa, sem realmente nada para fazer. Desse esse tempo de descanso, que na verdade é o espaço entre um fazer e outro, um pensamento e outro. E veja esse silêncio presente, essa espaciosidade é revelada, é disponível para qualquer um, independente do que tiver agitado, independente do que estiver acontecendo, é disponível para qualquer um, entre um movimento e outro, entre uma agitação e outra, um pensamento e outro. Essa presença, essa abertura, que a gente chama aqui no nosso satsang de simplesmente ser. E agora, então, no passo seguinte, que é uma investigação, é uma contemplação que a gente vai se dando conta que o simplesmente ser, normalmente, ele é atravessado pelos afazeres, pelos condicionamentos que a gente foi educado, que a gente foi treinado, cada um com seu modo próprio, com seu treinamento próprio, todos fomos treinados com a fazer, com movimento, todos fomos treinados a seguir o exterior. Os nossos sentidos, os nossos pensamentos estão todos voltados para o exterior. Para os objetos que passam, para os sons que a gente escuta, para os pensamentos que atravessam, para as análises, deduções, memórias. Então agora a gente vira, é o que eu chamo de revirão, é como, né, um que volta-se para si mesmo e descansa na própria presença, na própria atenção, no próprio saber, descansa. Resgata a mente contemplativa, a função contemplativa da sua existência. Ah, essa sociedade tão barulhenta, tão cheia de estímulos que chamam mais para fora. Para, porque isso adoece. O ficar só para fora adoece. Ir para fora é natural, né? Reconhecer, fazer essa função do ouvir os sons externos, né, do ambiente, ouvir os sons internos, que também é exterior. Mas agora, volta para dentro, volta para esse centro, que é um puro ouvir, que não tem exatamente alguém ouvindo, que é um puro ver e não tem exatamente alguém vendo. Descansa na expressão espontânea do que é. Resgata a mente, a função contemplativa da mente, ou a mente contemplativa.
E a respiração acontecendo por si mesma, os sentidos funcionando por si mesmo. Os pensamentos te dão conteúdos que organicamente, naturalmente, foram convidados a estar presentes. É tipo uma marca de dados, que aí naturalmente fica surgindo aí. Veja tudo atravessando e se indo, e você, pura observação, intocada aí, intocada por observação. Olha, inclusive, essa personalidade e esse corpo. Jayadev me respondeu hoje. Pois é, Viti, cansada desse jogo, a inspiração veio para esse convite do simplesmente ser. Veja o quanto há um desgaste de energia, enquanto há um alguém vendo, ouvindo e pensando, e sendo, enquanto há um personagem. Olha que desgaste de energia. Na verdade, o desgaste de energia não é no ouvir, não é no ver, não é no fazer. O desgaste de energia é ter alguém, é o senso de ser alguém fazendo, vendo, pensando, reagindo. Então vamos junto, porque o vício é muito grande. Vamos junto, descansando no estado contemplativo de mente, esse estado contemplativo onde a dança dos acontecimentos é espontânea, orgânica e natural, sem ninguém exatamente fazendo, sem nenhum senso de eu. E todo satsang, vale relembrar de novo e de novo, é para que o senso de eu seja colocado em questão. Enquanto a gente está na ignorância do puro ser, o senso de eu, de ego, toma a frente, e um esforço para você ser um ego é altamente desgastante. Agora, para você ser ninguém, não há esforço. Então, quando a gente descansa, descansa junto com essa informação, que esse relaxamento, ainda que você faça 1000 coisas, não é exatamente um cansaço, porque não há um alguém fazendo. Experimenta. Dê-se essa oportunidade de, pelo menos, ainda que não seja 100%, e algumas dúvidas vão surgir, a gente pode conversar a respeito, te dê a oportunidade de fazer sem o foco em estou eu fazendo, estou eu sentindo, estou eu vendo. Fica apenas com o ver, o sentir e o fazer. E veja como que esse cansaço, essa energia contraída e desgastante vai sendo substituída por uma apreciação do simplesmente fluir. Eis que aquilo que a gente ouviu várias vezes de seguir o fluxo do tal, ir com o fluxo do tal, se revela, faz sentido, se revela significa faz sentido, é disso que eles falavam. Esse simplesmente ser onde o senso de eu fazendo dá lugar à organicidade natural da manifestação. Experimenta. O ouvir, o falar, surgem espontaneamente. Uma forma de se dizer isso são os deuses falando e são os deuses ouvindo. Quem está ouvindo o satsang são os deuses, é uma horda. Buda e seu séquito, se diz assim nos sutras de Buda, né, né, e tem muitos Budas, né, o Buda do leste com seu séquito, o Buda das estrelas com seu séquito, ouvindo esse Buda com seu séquito falando. Não tem ninguém falando, não tem ninguém exatamente ouvindo.
E aqui a gente tira esse momento para olhar desse jeito, para reinterpretar, ressignificar, de tal forma que, de novo, e agora a gente está encontrando 2 vezes por semana, e talvez mais daqui a pouco, e quem está nas aulas de sábado, 3 vezes e talvez mais daqui a pouco, porque há uma função aí também dentro da mente, que a gente chama hoje em dia, com a neurociência, de caminho sináptico, que é exatamente uma trilha que vai sendo sulcada. Cá em Minas, a gente associa com os carros de boi, que vão passando e passando e passando, e vão formando uma trilha, um sulco na terra. É a mesma coisa, o parar para ouvir satsang e disponibilizar coração aberto, para que essas falas, essas palavras, sejam sua experiência direta. Não uma informação para a tua mente cognitiva cheia de dados, mas para que elas reverberem a sua experiência direta, igual quando a gente lê um belo romance, um belo poema, ela, nossa, expressou exatamente o que vai dentro do meu sentimento, do meu coração. Essa habilidade das palavras expressarem aquilo que é inexprimível. Por isso, nunca vai ser 100%, nada nesse mundo é 100%. A maldição das palavras é que elas são uma tradução e um símbolo. Nunca é 100%. A palavra nunca é a coisa em si, mas a bendição da palavra é como símbolo, ela expressa, comunica e reverbera de coração para coração. E reverbera de energia para energia. E por isso deixa espaço para inspirar e revelar, tipo, né? E é quando a gente fala assim, cara, é isso mesmo. E não ofereça isso para a tua mente analítica. A mente analítica escuta, segue uma lógica, para ir caminhando até uma borda, até a borda dela mesma. A mente que analisa vai até a borda dela mesma, vai olhando, é mesmo, né? Tem uma sensação antes das palavras, e tem uma presença antes das sensações e das palavras, que a gente chama de conceitos. Isso que está antes dos conceitos, isso aonde os conceitos surgem, onde as palavras que a gente usa, que é presença, consciência, serve apenas como um indicativo para que na sua experiência direta, é isso mesmo, presença, consciência, naquele intervalo entre o nome que você dá para aquilo que está acontecendo nos sentidos, entre um som e outro, um pensamento e outro, pura presença. Volta os olhos. Isso é chamado de insight, ou samadhi, ou um satori. Um satori, um samadhi, é quando você vai investigando e na sua experiência direta, o simplesmente ser se revela. Veja até quando você vai ficar grudados apenas na dobra da mente que pensa, apenas na dimensão do universo que dá nomes, formas e necessita de sentido. Nosso convite aqui é ir dando passos para fora dessas camadas, e não se preocupe, essas camadas vão continuar atuando, porém agora há a luz daquilo que é maior do que todas essas camadas. Vamos dando passos para fora das camadas dos pensamentos, das análises, dos sentidos. Vamos dando passos para fora da imaginação, da memória. Até quando essas funções que são marcas condicionadas vão te reger? Até quando vai ficar agarrado, diz o grande Rumi, a esse cadáver, que é um corpo ambulante? O convite aqui em Satsang, que é larga tudo,
não ficar pedra sobre pedra, a investigação, que é nada mais do que ir se desfazendo do agarramento a essas camadas, e nesse salto livre, no vazio potente do puro ser, que não tem limites, que não é uma coisa, então não dá para agarrar, não dá para pensar, não dá para cheirar, não dá para tocar. Pura abertura e pura presença. Que até mesmo isso que é a mente contemplativa, o observador, a observação, é uma flutuação, a mais anterior de todas, dentro do grande mistério, porque não tem qualidades, então não tem nomes, não tem como dizer, não tem como apontar, porém é sabível, você sabe. Você sabe porque é o que você é. E aí olha para o personagem, para o corpo, para o pensamento, para as reações. Olha, olha como um jogo de imagens, um filme, um sonho. Contempla esse personagem, o ambiente, e veja que está no mesmo nível. Veja como no nosso condicionamento, os objetos externos a esse personagem são colocados num nível diferente do que esse personagem. Como se esse personagem fosse mais importante. E aí é que atua o que a gente chama de investigação. Veja que esse corpo é um objeto como outro qualquer nesse ambiente. Que esse ambiente é composto de uma série de objetos, de coisas. Coisas visíveis aos olhos, audíveis aos ouvidos, olfatáveis pelo olfato, perfumáveis pelo olfato. Veja que isso compõe isso que a gente chama de ambiente, que a gente chama de isso. Contempla esse corpo como mais um isso. Contempla os pensamentos como um isso, atravessando e compondo a paisagem do agora, do momento. E agora contempla um senso de eu. Coração aberto para qualquer coisa que esteja acontecendo, esse senso de eu começa a perder os limites. A gente fala deslimite-se. Veja que esse senso de eu engloba esse momento como um todo. Esse que experiencia a experiência, o objeto experienciado, unos. E olha que o senso de eu está muito relacionado à reação. Para um pouquinho, contempla. A reação, inclusive, a esse olhar, a essa investigação, a você que consegue contemplar, inclusive, esse que reage. Você sem limites, onde o ambiente inteiro está dentro. E esse senso de eu começa a perder as bordas. E aí um movimento, coçar os olhos, acariciar um gatinho, espreguiçar, se mover, escrever, tudo isso são movimentos espontâneos da própria presença consciência, que está associada a um pensar que é eu fazendo, que está associada a um discernimento, a um agora eu vou escrever, agora eu vou coçar os olhos, agora, nossa, meu corpo está meio... Meu corpo, né? Como assim seu corpo? Se esse corpo fosse seu, provavelmente você não teria tantas ruguinhas, ou o nariz seria desse jeito ou daquele. Claro que o corpo não é seu,
esse instrumento, que a gente escuta tanto falar nos caminhos que a gente atravessa por aí, mas a gente não parou para olhar vividamente, porque se apontar que esse corpo não é seu, um instrumento, faz a gente voltar os olhos e investigar o que é, afinal de contas, um discernimento e um desejo e um impulso que faz parecer que acontecendo dentro desse corpo, esse corpo é meu. Então começa a investigar que esse corpo como um objeto vivo com sua ordem própria. O DNA dando o nariz desse jeito ou daquele, o olho daquela cor ou dessa, e as experiências como marcas no músculo, na energia. Um tecer. Um tecer que se faz naturalmente, que enquanto há uma ideia de que eu coordeno alguma coisa, há uma contração mais potente ainda. E quando nem a contração é sua, coração aberto para o que quer que seja que venha, inclusive com as cadeias tensas. Ok, tudo cabe dentro da abertura do puro ser. Hum. E um senso de paz e relaxamento acontece mesmo no âmago da contração. E aqui, de novo, ouvindo o satsang, investigando junto, os sulcos vão deixando marcas. Disse que o ignorante nem para investigar. Vive uma vida achando que ele é esse que faz e nem para desconfiar que se o corpo fosse dele não seria desse jeito. Que se as atitudes fossem realmente dele, não seriam desse jeito. Se as emoções fossem realmente dele, não seriam tão flutuantes assim e tão reativas. E tão inusitadamente agradáveis, e tão assustadoramente desagradáveis. A graça e a absurdidade de ser acontece para uma mente que começa a olhar, começa a investigar, assim que a gente diz, começa a questionar, começa a esmiuçar. E esse discernimento, fundamental para a compreensão, esse discernimento que é uma outra função do campo existencial, que passa pela mente, esse discernimento que vai olhando tudo que é perecível, impermanente, tudo que é observado, tudo que é visível, tudo que leva um conceito, esse corpo, essa personalidade, essa ação, essa reação. Observação dentro de observação, percepção dentro de percepção, vai se chegando ao centro, à essência, ao mais íntimo. E desse mais íntimo, pura presença, uma abertura, uma espontaneidade, uma verdade. Onde há senso de personagem, vai haver defesa, vai haver medo, vai ter que se esconder. Mas onde o senso de personagem é desconstruído, a liberdade de, inclusive, olhar aquilo que seriam chamados de defeitos, a expressão espontânea que qualquer nome que você dê, nossa, eu tenho medo, é só um nome para uma vibração e uma sensação. Eu posso ir me libertando dos nomes e usar as palavras de uma forma poética, livre. E eu não acredito mais que quando eu falo que eu tenho medo, isso seja o final da história. E eu preciso ficar agarrada no medo. Nossa, eu sou tão confusa. E ficar agarrado nesse rótulo. Por isso que mudar a forma de dizer e de pensar
tem uma confusão acontecendo, um medo me atravessa. Quando eu chego nesse limiar onde não há ego, pura presença consciência, surge um medo. Ops, isso é só um rótulo, um nome. Até isso está sendo observado. Não é tão grave assim. É algo que surge e passa, e aí sim, a verdadeira abertura se faz presente. Abrir teu coração é bom, mas ainda está longe da perfeição. Abrir-se por inteiro ao que quer que seja que venha é melhor ainda, mas ainda está longe da perfeição. Pura abertura é a natureza de tudo que é. Onde não tem mais eu, é pura abertura. E a gente diz de uma forma por compaixão, há uma ordem cuidando de tudo. E aos olhos dessa mente que observa, há uma ordem. Hoje veio depois de ontem e veio e vai vir antes de amanhã. A lua que estava menorzinha está crescendo e virando lua cheia. Esse corpo foi criança, foi adolescente e agora está, né, um adulto maduro que depois envelhece, que está envelhecendo. A unha cresce, tem que cortar, os olhos veem, o ouvido escuta. Experiências desagradáveis, a gente quer que não se repita, experiências agradáveis, a gente quer que fique para sempre. Há uma ordem, é igual em todo mundo, é igual em todos os cantos. Mesmo a planta busca a luz. É um impulso natural do grande programa da existência. E a gente diz assim para que haja um espaço de comodidade, para que você vá relaxando nessa inteligência maior do que o seu controle. E aí a mente vai sendo utilizada para um tipo de análise, de raciocínio, muito mais inspirado por essa inteligência maior, muito menos arrogante de ficar arrotando verdades absolutas. E quando fala, nossa, quando vai chegando nesse limiar da pura presença consciência, há um medo. E aí você vai ler outros depoimentos de pessoas que despertaram e falam, nossa, quando vai chegando o limiar tem um medo e vai reforçando. E como sair disso é a pergunta. E parece que isso não se encontra muito nos depoimentos. Primeiro, apontar de que isso também está sendo observado. As suas reações antigas, velhas, frente às dores, às tristezas, às instabilidades, às reações raivosas, rajásicas, fortes, irritadiças. É para ser olhado, é para ser lapidado, é para ser visto como velhas reações daquele velho tempo onde havia um eu individual tomando a frente, sentado no trono. E agora que esse eu individual, que na verdade é uma ilusão, vai se desfazendo, igual a fotografia antiga vai desbotando até apagar, já vai se tornando transparente. Aquilo que é pura presença consciência vai trazendo renovações na reação. Mas não acha que é de uma hora para outra, igual uma fotografia, desbota devagarzinho essa transparência do ego que reage de determinado jeito. A reação vai ficando mais curta, vai ficando mais fácil de denunciar. Olha eu reagindo desse jeito, olha eu sendo brava, olha eu, né, sendo assombrada por um tipo de reação que depois que passa, você para e olha e fala que absurdo, é tão simples, mas vem uma energia que capta a gente, que nos ensinamentos de Buda são chamados de bolhas.
Quando você entra dentro de uma bolha, você não vê mais nada. Parece que você tem uma grande razão, mas não é você que tem uma grande razão, é um campo de nublamento que se faz. Eu faço um link com a penseira, para quem viu Harry Potter aqui. Harry Potter lá tem uma penseira que é uma bacia, que quando você enfia a cabeça, você entra dentro do pensamento da lembrança do outro. Então, com a varinha mágica, tirava um pensamento da hora que um determinado professor foi preso porque estava indo contra as regras da magia. E o Harry Potter queria ver, então o professor tirava, colocava dentro da bacia da penseira, e Harry Potter enfiava a cabeça lá dentro e ele entrava na cena, realmente ele estava dentro da cena. É mais ou menos assim. E é dentro com todos os níveis, com visão, sensação, convicção. E a gente aqui contempla de novo e de novo por ser o caminho de saída. Contemplação, o observador, vai desfazendo energeticamente. Tudo nesse mundo é construído com energia. Então, nessa contemplação, vai se desfazendo energeticamente essa bolha, esse condicionamento. É o observador que se torna o sulco principal aonde o carro de boi da tua vida vai rodar. E não mais aquele sulco principal que é um condicionamento que cai nas bolhas. Só que isso vai se diluindo aos pouquinhos. E poder falar sobre isso é muito bacana. Olha como eu caio na bolha. Mas não precisa nem ser com outro, com outra pessoa é legal, mas com si mesmo em primeiro lugar. E é isso que é a investigação de autoconhecimento. Olha como esse tipo de reação vem como um encobrimento, que reage e projeta no outro. O outro fez isso assim, assim, o ambiente fez isso assim, assim, mas essa circunstância, olha que azar que eu vivo. Mas essa minha doença e blá, 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 blá. Tem outras formas de ver isso. E essa outra forma é essa abertura, que já não é nenhuma abertura que eu faço, que já é boa num determinado momento. Vai desfazendo a parede fechada da bolha e fica mais parecendo uma peneirinha, que está lá ainda como um limiar, mas a luz disso que está de fora começa a penetrar. E essa própria luz que está de fora penetrando vai fazendo mais transparente a própria peneira, até uma total abertura. E sim, se você usar a memória, você vai dizer, tem alguns momentos que essa total abertura está aí, mas tem outros momentos que ainda o senso de limitação da bolha me encapsula. Tá ok, o que eu faço agora? Está sendo observado, ainda assim eu sou. Se está sendo vivido, é passageiro, está sujeito ao tempo e ao espaço, então um pouco de paciência, compaixão, vai passar e você vai poder olhar e falar, caramba, como eu fui irritada com a minha caseira, como eu falei de forma irritadiça, nossa, como eu estava cansada disso assim, assim, porque eu estava me esforçando para fazer tanta coisa, e você vai denunciando não por culpa, não por julgamento, mas como um cientista que observa. Eu vejo o funcionamento de uma forma equânime e tranquila. Por isso que se diz que a despertude traz uma equanimidade, e a equanimidade é uma qualidade da despertude. E em satsang, naturalmente essas qualidades vão sendo desenvolvidas. E sim, a função de intenção que tem na personalidade individual, essa função é uma função nobre, cuja intenção, cuidado, não é apenas lapidar o caráter. Isso vem junto, é, acima de tudo, o discernimento da minha real natureza infinita.
esse discernimento, essa intenção é fundamental. Se diz que é uma qualificação para despertude, é um fogo queimando pela libertação. Libertação de quê? Da ilusão de ser um eu separado. É só isso, você não é se libertar dos erros do caráter. Isso vem como consequência, isso vem como perfumes do ser. Só que um pouco desse desejo e dessa intenção está junto, é inescapável, do mesmo jeito que a planta busca o sol. É inescapável, está no programa. Porém, não é isso que rege. Isso é mais um a fazer e é delicado, porque está aí, mas não pode ser seu mestre. O nosso mestre é liberdade absoluta, saber-me presença consciência, e não esse personagem. E é isso que é chamado de revirão aqui, onde o personagem se revira para não ser ninguém, se revira para saber-se pura presença consciência. E quem é que sabe? É claro que não é o personagem. Se é o personagem que sabe, ainda tem passos a serem dados. É nesse revirão que a própria luz atravessa essa, essa mente, essa personalidade que já está toda como uma peneirinha translúcida, aberta à luminosidade, e aí ela mesma reconhece-se a pura luz. A pura luz reconhece-se ela mesma em tudo. Olha agora, na imediaticidade do agora, sem seguir descrição, conceito, nome, sem seguir forma, cor, cheiro. Quem é você? Antes dos conceitos, quem é você? Antes de pensar, quem é você? Antes de sentir um corpo, quem é você? Tudo isso vem depois, vem a posteriori. Quem é você? Sem palavras, quem é você? Aceita. Aceita isso que no Zen é chamado de koan, que é uma resposta sem resposta e sem palavras. E no Zen se diz assim: você tem que responder quem é você, mas nenhuma resposta está certa, mas você tem que responder. E nesse estado de tensionamento, igual uma corda que você vai tensionando para afinar teu violão, nesse estado de tensionamento, eu tenho que responder quem sou eu, mas nenhuma resposta presta. Um empurrão no abismo do vazio acontece. Porque satsang, através das palavras, a investigação através das mentes, da mente pensante, analítica, intuitiva, cheia de ideias e conceitos, vai chegando ao limiar dela mesma. E por isso que são tão belos os koans. E o Mahakoan, o maior dos koans, é quem sou eu? Onde nenhuma resposta serve, porque não é eu estou vendo, então quem sou eu? Ah, eu sou a Vite. Não, isso é um nome, eu estou perguntando quem é você. Ah, eu sou esse que está sentado aqui. Não, é o corpo que está sentado aí. Eu estou perguntando quem é você. Ah, esses pensamentos buscando. Eu sou essa mente cheia de pensamentos. Não, isso está sendo visto. Isso está acontecendo. Eu quero saber quem é você. Apresente-se. Revele-se. Me diga quem é você. Ah, eu sou o silêncio que se cala.
Joga fora o silêncio também, porque você é antes do silêncio que se cala. Esse antes, puro nada, brilhante. Ou joga fora até o puro nada brilhante. E quando a gente diz assim, descansa no absoluto mistério sem palavras, nisso que é um não saber no sentido de mente descritiva. Descansa aí, a gente está falando descansa para o corpo, para a personalidade, para uma agitação, para um senso de eu cósmico. Descansa aí significa, enfim, essa abertura que ela mesma se faz. Isso é você. Antes do universo ser criado, você está aí. E realmente descansa profundamente, que é essa abertura. E veja as consequências para o personagem. É o que eu te falei, a nossa intenção, um pouquinho do personagem, falar assim, vou me dar bem, vou ficar, enfim, relaxado, vou me libertar das minhas neuroses e tal, e tal. Só que não é bem assim, e quem já foi mergulhando em satsang, na investigação e na realização no dia a dia, no fluxo do seu cotidiano, veja a ação se fazendo por si só e veja o desejo de que a ação, com relação ao ambiente e ao outro, seja mais equânime, mais bela. Não para agradar ao outro nem a essa personalidade, mas no afinamento, na afinação do puro tal. Não sou eu fazendo. E não sou eu fazendo, não te isenta da responsabilidade dos frutos das atitudes. A ação vem, os frutos vêm, só que o senso de eu vai empalidecendo. Parece que sou eu fazendo, mas eu sei que não sou eu fazendo. E isso muda tudo. Agarre-se ao ser e ao ser apenas, e o reajuste se faz. Você é pura presença consciência, antes do universo nascer. E veja que quando você acorda de manhã, o universo inteiro acorda com você. No sono profundo não tem universo, não tem eu, não tem Deus, não tem nada. E quando entra no estado de vigília, surge o universo inteiro, que é costurado com o fio da memória, que deixou registros da experiência de ontem de noite, e parece uma continuidade. Mas quando eu vou olhando de perto, antes do pensamento, as imagens de mundo e de vivência são imagens na mente como um filme, no puro agora, e vocês já perceberam que é só agora? O que costura um senso de continuidade é a memória. E é assim que funciona, e está ok. Está ok usar da memória para ir tendo mais cuidado no dizer, no tocar, no sentir. Está ok, mas isso é do mundo relativo. Com os olhos do infinito e eterno agora, a relatividade ganha espaço, maleabilidade, e por não precisar ser coerente, esse personagem com seus condicionamentos, neuroses, se torna muito mais plástico no sentido de moldável. E é aí que esse personagem vai se tornando livre para responder a partir do sopro
do amor, que é outro nome para o eterno agora, para a totalidade do momento. E esse é um pulsar do micro, que é um senso de eu individual, que se abre no âmago dele mesmo, de cada evento, de cada célula, brilha o puro ser, que aí já pulsa de novo para a abertura do infinito, que se faz presente e emana dentro de cada entidade, abençoa cada entidade. Então olha que mistério que é, no senso desse eu individual, em cada um, a necessidade de voltar-se para essa investigação, para encontrar o centro aberto e vazio, em cada um o próprio centro desabrocha. Ninguém pode fazer por você, mas o mapa está aí. Por isso que eu tenho dito e se diz no Zen, a gente leva o cavalo para beber água, mas ele tem que abaixar a cabeça e beber a água. Você tem que fazer essa investigação, esse discernimento. Cada entidade tem a capacidade de discernir, tem a capacidade de intencionar aquilo que é a liberdade final, a liberdade do próprio senso limitado de um eu, individual e separado. Esse é o convite. O convite sempre presente para essa festa da abertura do ser, esse banquete que só pode ser saboreado para você que não é mais você. Se você ainda for você, vai ter um gosto amargo. Mas esse banquete que é puro sabor, é saboreado pelo próprio infinito. E num poema que eu vou compartilhar com vocês depois no WhatsApp, entrega essa cabeça, deixe-se decapitar para que você saboreie plenamente a ceia que o anfitrião te convida. Caminha por aí, vendo que os conceitos são brincadeiras de criança, vendo que os sentidos é a magia, como uma cidade projetada no espaço vazio. Livre. Ok, alguém quer trazer alguma coisa? Não alguém quer trazer alguma coisa? E o personagem é assim mesmo, gente. Vai ter um desejo, vai ter uma tensão, vai ter uma neurose. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. Vai querer muito que dê certo, mas não vai dar, e vai nessa liberdade dando mais certo do que imaginava. É assim mesmo. Tenha compaixão com esse personagem. Tenha carinho, acolhimento e, ao mesmo tempo, abertura para ir abrindo mais e mais e mais. É Mukti. Mukti é livre, liberdade, liberação. Liberdade. Liberdade não é nada que você tenha, liberdade é teu nome, você já é isso que é livre. Ah, e faz toda a diferença para o personagem, olha que coisa misteriosa. Na ignorância, o personagem vive, né,
eterna busca de melhorar sempre um pouquinho mais e nunca chega. Dá passos, mas nunca chega. E esses passos de melhorar um pouquinho é um truque, porque quando você melhora um pouquinho, vai se tornando realmente mais virtuoso, mais ético o personagem, mais aberto, mais fora de si mesmo, reconhecendo um Deus que é só um truquezinho. Quanto mais vai reconhecendo, de repente a mente está preparada para ir completamente para fora dela mesma e ver que não tem eu, não tem Deus, não tem mundo, é tudo presença consciência. E que isso é o que eu sou. E a resposta, então, à pergunta quem sou eu é viva. É viva. É existencial, é a própria existência que responde. Antes dos conceitos, antes das palavras, e as palavras se tornam uma brisa que atravessa o espaço. Um truque de mágica. Puro agora. O tempo é um truque na mente. Puro agora. Sem bordas, tudo dentro do agora, não tem fora. O ontem está dentro do agora, o século que vem está dentro do agora. Não dê isso para a tua mente linear. Na abertura infinita, o jogo das imagens, dos acontecimentos, aparecem como um desenrolar de ontem, hoje, amanhã, sempre agora. Olha, contempla, deixa isso ir para o seu coração, para o centro aí, porque há uma alquimia que vai acontecendo e mais importante do que essas palavras é enquanto essa condução vai saindo daqui, uma alquimia vai acontecendo. E muitas vezes até as palavras vão desimportando-se delas mesmas. Os próprios sentidos, saboreados neles mesmos, vão desimportando-se deles mesmos. E assim os pensamentos também vão se desimportando. E isso que é a verdade de quem você realmente é, do que tudo é, vai ganhando realmente reverência e importância que sempre teve. E, paradoxalmente, o que surge depois, que são os sentidos, que são os pensamentos, que são os personagens, se revertem, se banham no ouro divino. A importância do personagem, das ações, dos pensamentos, dos sentidos, só são importantes quando banhados no ouro divino do puro ser. E é aí que se emana o amor da existência incondicional, onde cada gesto é cuidadoso, onde cada relação é importante, onde cada momento é precioso, não pelo momento em si, mas por ser uma revelação do infinito e da presença consciência. Ok. Namastê. No sábado de manhã a gente tem o grupo e na segunda de noite a gente
mergulhe de novo. O infinito mergulha nele mesmo de novo. Namastê.